Sobre a partida, eu queria que você analisasse o comportamento do Cruzeiro. Pareceu, de acordo com algumas outras partidas, menos inspirado, vamos dizer assim. E também sobre um jogador em especial, que é o Vidalba, né? A gente, naquela linha de trazer, não individualizar, mas é um atleta que se doa muito. E ali no fim da partida foi preponderante, né, para manter esse 0-0 num lance do Corinthians. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bem, em primeiro lugar, acho que foi um jogo equilibrado. Se eu pudesse dar uma nota mais ao Cruzeiro na primeira parte, teve a situação do Christian e do Caio Jorge, que a gente podia ter se adiantado no marcador. E na segunda parte temos esta situação do Villalba, que foi a melhor oportunidade, na minha opinião, do Corinthians. Uma relva muito boa, mas que sinceramente deu uma velocidade ao jogo que os meus jogadores não estão habituados, porque este tipo de relva, a velocidade do jogo é completamente diferente, e eu acho que a equipa não se adaptou bem. Houve alguns passes, algumas circulações que não foram como habitualmente nós fazemos. Tivemos alguns erros principalmente de passe na fase de construção. Pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube, os fãs, mas no futebol temos que respeitar o adversário. Acaba por ser um empate que eu acho que justo, e é sempre um ponto fora de casa, sem sofrer golos, e continuar a nossa caminhada. O Cruzeiro fez uma coisa que foi, em 10 dias, de dia 3 ao dia 23, fizemos 4 jogos. 4 jogos, conseguimos 10 pontos em 4 jogos, todos eles com o seu grau de dificuldade, e foi um desempenho extremamente positivo, com a gestão de alguns jogadores. Neste momento, os próximos 2 jogos, vamos ter mais um diazinho de recuperação, que é importante, porque a equipa está extremamente cansada. Mesmo hoje senti jogadores como o Christian, mesmo como o Romero, vi alguns jogadores que não estavam no seu 100%, que era normal, que vinham de uma sequência de 4 jogos sem parar, e eu não pude trocar toda a gente. Vamos ter mais um dia de recuperação, é importante para nós, para prepararmos o jogo com o Ceará, e que será um jogo que, outra vez na nossa casa, mais uma chamada ao público. É importante o nosso estádio estar cheio, para sermos ajudados, para pensar em ter mais uma vitória, que é para isso que trabalhamos. O Jardim, até em cima de um campeonato brasileiro que é muito difícil, né, de uma regularidade, hoje o Cruzeiro iguala a uma sequência invicta, 16 jogos aí em partidas oficiais, que não acontecia desde 2022. Qual a importância também de, às vezes, você não vai vencer todos os jogos, mas pontua diante de um adversário que é muito forte aqui em seus domínios? 22 era na segunda divisão. Série B, sim. Na Série B. Pronto. Tem isso ainda, né? Sim. Não, eu estava aqui a pensar em 2022. Pronto, para nós, mais importante do que esses registros da série que nós conseguimos igualar, é a atitude e o desempenho da equipa, em termos de performance. Eu acho que a equipa criou uma dimensão e uma forma de jogar que em todos os jogos, com certeza, que quer abordar o jogo pensando em vencer, pensando em lutar e conquistar um resultado. Com certeza que a seguir não vai ser só vitórias, mas temos conseguido, pelo menos hoje, um ponto e não ter sofrido golos. Foi meio positivo, e digo meio porque se a gente finaliza na primeira parte numa daquelas situações, a gente a ganhar podíamos ser uma segunda parte um pouco diferente, mas não aconteceu. Mas os jogadores estão de parabéns pela atitude, pela entrega, pela organização que mantivemos sempre durante o jogo.
Boa noite, Leonardo Jardim, Luiz Fernando Socati, JJ TV Esportes. Queria que você falasse um pouco sobre essa solidez defensiva que o Cruzeiro vem conseguindo apresentar nesse Campeonato Brasileiro, com 9 gols sofridos em 16 rodadas disputadas. Muito obrigado. É importante, esta solidez defensiva foi uma situação que trabalhamos bastante, porque antes desta solidez defensiva existia um período, não sei se você acompanhou, do Cruzeiro, que sofria golos todos os jogos, e nós trabalhamos muito a organização, e depois de trabalharmos a organização da equipa, porque eu digo, a estrutura defensiva é toda a gente junta, não é só os defesas. Com certeza que devido à boa organização e a não sofrer golos, a seguir vai valorizar o goleiro, vai valorizar os nossos defesas, os nossos volantes, e toda a gente sai valorizado, e isso é que os jogadores conseguiram organizar-se de tal forma que hoje em dia estamos muito mais fortes neste capítulo, que é o capítulo defensivo, em que toda a gente trabalha para, numa primeira fase, não sofrer golos, e depois, com certeza, também participar na manobra ofensiva. Boa noite, Mister. Guilherme Cassiatore, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo. A gente vê cada vez mais treinadores portugueses vindo treinar aqui, e sempre quando surge um grande trabalho como é o seu, a gente vê comparações a outros treinadores portugueses que treinaram por aqui e obtiveram sucesso, como Arthur Jorge, Jorge Jesus e Abel Ferreira. Como você lida com essa comparação e como você enxerga que é importante essa globalização do futebol aqui no Brasil? Em primeiro lugar, eu sinceramente, todos esses portugueses que tiveram sucesso aqui, eu quando estava fora torci por eles, porque é sempre a imagem do treinador português, mas eu acredito que o treinador não tem nacionalidade, o treinador tem competências, e já disse isto anteriormente, e hoje tivemos um grande treinador, o Dorival, o treinador de seleção, a orientar o Corinthians. Existem bons treinadores aqui no Brasil, existe na Argentina, existe na Europa. É uma questão de competência, não de nacionalidade. O que os portugueses têm? Os portugueses têm uma certa metodologia em comum, em termos de organização do seu jogo e a organização daquilo que é o futebol. Mas é simplesmente uma ideia e uma corrente, porque bons treinadores existem em todo o lado, e volta aqui no Brasil existem excelentes treinadores, o Dorival é um grande treinador, e outros que já mencionei no passado. Mister, sobre a recuperação do Lucas Silva, como é que foi esse trabalho? Porque ele sai do campo, né, no jogo passado contra o Juventude, com aquele problema no joelho, faz o exame, até tranquiliza o torcedor na segunda com uma mensagem, mas fica de fora e vem para o jogo. Como é que foi essa recuperação? Como é que foi o trabalho, acho que seu, da preparação física, de todo o grupo de saúde do Cruzeiro? Pronto, depois de ter acontecido aquele choque do Lucas, ele foi fazer os exames médicos. Durante essa noite já telefonei ao doutor, o doutor tinha-me dito que não tinha problemas ligamentares nem meniscais, que era o mais importante. Falei com o Lucas também ficou descansado, e passamos as 24 horas seguintes a fazer trabalho de fisioterapia e recuperação, bicicleta e piscina. Depois, no dia a seguir, integramos ele no treino já da equipa. As sensações foram boas, não teve nada contra, e hoje, depois de descansar, também sentia-se outra vez bem e acabou por jogar 90 minutos. Foi mais um susto do que realmente uma lesão. Jardim, acho que nem precisa de convocar o torcedor do Cruzeiro, né? Mas só para reforçar a importância dele, assim como foi o jogo com o Juventude, né? Um jogo difícil, o Cruzeiro conseguiu ali no finalzinho do primeiro tempo sair à frente, o papel que a Nação Azul vem tendo nessa boa campanha do Cruzeiro em casa na Série A. Não, a minha mensagem aqui para a nossa Nação Azul, eles são fundamentais, nós jogamos para eles, e os jogadores sentem o carinho da torcida, querem que o estádio do Mineirão esteja cheio, e acho que eles lá, nós somos sempre muito mais fortes,
Nós jogamos com 12, eu costumo dizer, quando a torcida está lá, nós jogamos com 12. Também queria deixar uma mensagem que às vezes a torcida chama o meu nome e eu esqueço-me de levantar a mão, mas é porque eu não ouço. Às vezes o meu brasileiro também não está a 100% e às vezes eles chamam a atenção, Mister, chamaram Mister, e disse, mas o meu nome não é Mister, é Jardim. Pronto, mas eles sabem que eu estou com eles e agradeço todo o apoio que têm dado.